Estamos no início de 2026. Você está atento ao cenário de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo? Você está preparado para esse ano? Nós estamos entrando no ano 2026, são os primeiros vídeos que nós estamos gravando. Estamos aqui do escritório de projetos da Sobreviva, fazendo essas primeiras imagens, e já vem na minha cabeça direto o cenário do que está acontecendo por aí. Mas é muita coisa. Nós temos muitos assuntos a estar atento nesse ano. Nós temos que estar ligados em várias coisas que podem nos afetar no Brasil e no mundo como um todo. Então, por exemplo, guerras. O Brasil não está em guerra. Nós estamos longe de qualquer guerra. Sim, mas vamos lembrar que durante a pandemia, inclusive, a guerra da Ucrânia teve um desdobramento inesperado para o Brasil, quando a Rússia parou, por certo tempo, a sua exportação de fertilizantes. Então nós, de repente, nos vimos numa situação inusitada. Então as guerras, independente de onde elas aconteçam, elas podem ter desdobramentos inesperados. Então nós temos que estar ligados no dia a dia, sabendo o que está acontecendo, para saber quais são essas consequências para nós aqui no Brasil e quais as consequências no mundo, porque isso pode gerar uma série de mudanças, inclusive culturais, a curto prazo. Convulsões sociais. Convulsão social não é uma coisa muito comum para a gente, né? Mas está havendo uma mudança no mundo, uma mudança política, uma mudança cultural até, que está levando a esse tipo de convulsão. Eu lembro que teve um país agora, há pouco tempo, ali na Ásia, que derrubou um governo. Então, os jovens foram para a rua e derrubaram o governo. Agora, atualmente, nós estamos vivendo uma situação complicadíssima lá no Irã, em que, pela última notícia que eu tive, e com certeza quando esse vídeo chegar para vocês, isso já deve ter outros desdobramentos, mas pela última notícia que eu tive, em 31 províncias, ou seja, em 31 estados, né, o governo tinha perdido o controle de 28. Então, isso é praticamente a perda do controle do país todo. Então, as forças de segurança não estavam mais dando conta na rua. E causado por uma série de coisas, aí nós temos que estudar a fundo qual é o problema que está havendo lá, mas tem alguma coisa a ver com escassez de água, escassez de energia, com corte de internet. Então, tudo isso está levando a uma convulsão social de proporções gigantescas para o Irã. E para o Brasil? Não sei, o Irã tem algum negócio, alguma exportação e importação com o Brasil? Isso pode influenciar seus países vizinhos? Isso pode influenciar no mercado de petróleo? Tudo isso a gente tem que analisar. Clima. Eu tenho visto uma série de reportagens falando sobre El Niño e Laninha e suas consequências para a América do Sul. Então, nós podemos ter uma seca maior, nós podemos ter mais chuva, nós podemos ter um frio maior, calor maior. Então, também é um assunto a ser acompanhado. Tá certo? Bom, todos esses assuntos que eu falei acima, eles podem ter uma relação direta na paralisia da sociedade e principalmente da logística da sociedade. E eu vou abrir um parênteses aqui. Nós temos agora lançado há pouco tempo o livro Conservação de Alimentos. Na realidade, é uma orientação para que os senhores possam fazer um estoque de alimentos em casa. Ele é um livro mais técnico, lembrando que o nosso primeiro livro foi o livro de desenvolvimento da mentalidade do sobrevivencialismo, e esse é um livro que vai falar especificamente, inclusive com algumas receitas aqui, de conservação de alimentos. Adquira o seu livro, o link está aí na descrição. Prosseguindo, nós temos outra situação importante, que são as catástrofes naturais. O Brasil não tem vulcão, o Brasil não tem terremoto, mas nós acabamos de falar de clima. E nós passamos todo ano, tá? Todo ano, nós sabemos que ao final do ano, quando iniciam as chuvas, principalmente na região sul e na região sudeste, e depois, mais à frente, na região nordeste, nós temos aqueles problemas de enchente, de barragens que não suportam a quantidade de água,
chuvas intensas, quedas de temperatura. Vivemos recentemente a catástrofe das chuvas lá no Rio Grande do Sul, das enchentes. Ali o pessoal aprendeu de uma maneira triste o que pode ser uma catástrofe de proporções fora do normal. Então o Rio Grande do Sul ainda está se reconstruindo e nós estamos sofrendo as consequências daquela catástrofe, né? Então nós temos que estar ligados. Deslizamento de terra, por exemplo, interrompendo estradas ou em cima de cidades, como foi em Petrópolis, até as barragens, ainda existem barragens de rejeitos industriais na região de Minas Gerais que estão ali sendo monitoradas, mas que pode ter algum efeito catastrófico se houver, por exemplo, uma chuva muito grande. Então as catástrofes naturais ainda são terríveis no mundo e nós devemos estar atentos. Terremoto, vulcão, aqui no Brasil, por enquanto, nós não temos, mas estamos começando a aparecer, alguns eventos de ventos muito fortes, furacões, tornados. Então, isso já é o que não era comum aqui no Brasil, está começando a aparecer. Então, vamos ficar esperto com isso. A nossa economia, ela aqui no Brasil, mas também a economia mundial, ela tem dado umas tropeçadas. Então, nós temos que estar de olho para que nós tenhamos condições de sobreviver em situações muito ruins em termos econômicos. O ideal é que nós pudéssemos ter em casa, certo? Ou à mão, certo? Independente de qualquer outra coisa, 3 meses de autonomia, juntando alguma coisa em termos de recurso financeiro e alguma coisa em termos de suprimentos, de comida e de tudo, como eu já falei. Mas nós temos que estar de olho na economia, porque às vezes uma parte é prejudicada, a outra parte não. Então eu vou tentar me ajustar o mais adequado à situação que eu estou vivendo no momento. Então, olho na economia, o que está acontecendo. E lembrando que no Brasil nós estamos em época de eleição. E a nossa atual situação é uma situação polarizada. Então ela pode levar a efeitos da economia, ela pode levar a efeito de convulsão social, ela pode levar para qualquer lado, ou num cenário em que as coisas se estabilizem. Vamos torcer para que isso aconteça, mas vamos ficar prevenidos, tá? Muito bem, eu dei um spoiler da nossa primeira live. Então, na primeira live, que será sexta-feira próxima, às 8 horas da noite, nós vamos conversar, colocar no ar ali algumas questões, vamos explanar algumas coisas mais profundamente sobre cada coisa dessa que foi comentada aqui hoje, certo? Eu espero vocês lá na sexta-feira. E não se esqueçam, adquiram o nosso livro. Prepare-se e sobreviva.